Obscuro. Eu sou o único responsável pelos meus atos e não posso culpar nada nem ninguém por tudo de ruim que aconteceu na minha vida, pois desde jovem segui por caminhos que não se deve seguir e como consequência de minhas escolhas, hoje vivo atormentado e foragido. E se fosse apenas pela polícia, eu já teria me entregado, mas quem me persegue são as pessoas de um grupo de criminosos que eu fiz parte e me acusam de ter matado outros membros do grupo e fugido com uma boa quantia de dinheiro. Por razões óbvias, não posso me identificar e nem tampouco falar qualquer coisa que possa ser usada para que me encontrem. Por isso, não falarei a cidade que eu moro atualmente e nem o meu nome verdadeiro, pois eu acredito que entre os inscritos possam existir homens de lei e quem sabe até membros do antigo grupo meu. Vamos ao que interessa. E mesmo que ninguém acredite, eu vou repetir. Não fui eu quem matou meus amigos. Por milagre, eu apenas consegui escapar com vida daquele monstro, que alguns chamam de cão do inferno, outras de besta fera, enquanto eu prefiro chamar de monstro negro do inferno. Eu me formei em Química na Universidade Federal de Minas Gerais, alguns anos atrás, e como aqui vou jogar limpo, meus estudos foram bancados por um pessoal que mais tarde precisaria dos meus conhecimentos para serviços com manipulação de explosivos. Acho que vocês já entenderam, ou pelo menos desconfio que eu fiz parte de um grupo de assalto a bancos, que agia em vários estados do país. No ano de 2012, planejamos um assalto a uma agência bancária de uma pequena cidade no interior da Bahia, quase na divisa com o estado de Minas Gerais. Mas infelizmente para nós, a inteligência da polícia da Bahia ou Minas, não sei precisar exatamente, descobriram o nosso plano e começaram a nos caçar. Diante disso, a nossa única opção foi fugir e passar algum tempo escondido em uma chácara que pertencia a um primo de um dos membros do nosso grupo. Estávamos em um grupo de 10 pessoas e pagamos muito bem a uma pessoa que morava em um povoado que ficava a cerca de 5 quilômetros do sítio para que ele ligasse para nos avisar se porventura a polícia aparecesse por lá. E quero ressaltar que existia somente uma única estrada que dava acesso à chácara, e por isso era impossível alguém se aproximar sem passar em frente à casa dessa pessoa. Até aquele momento, tínhamos tudo o que precisávamos, e nosso plano era esperar a poeira baixar, depois fugir para o Mato Grosso, e quando chegássemos lá, iríamos nos esconder numa fazenda que pertencia a alguém ligado ao chefe do grupo. Essa fazenda ficava distante das cidades e seria esconderijo perfeito. Passado por 2 dias e estávamos no sítio, Rivotril, um dos membros do grupo, resolveu ir até a cidade logo pela manhã, alegando que precisava comprar uns medicamentos e que, segundo ele, sua vida dependia desses remédios. Ele não voltou e nós ficamos bem preocupados, achando que poderia ter acontecido alguma coisa com ele. E no final da tarde, o nosso informante nos ligou para avisar que a vila estava lotada de viatura da polícia. Então desconfiamos que o filho da mãe foi se entregar e ainda caguetou o local que servia como nosso esconderijo. Macarrão, que estava no comando e que era primo do chefe, ordenou que pegássemos apenas o necessário. Nesse caso, água, armas, munição e dinheiro em espécie, e fugíssemos para a mata. Assim fizemos, e deixamos para trás carros, roupas, comida e todo o resto, pois daquele momento em diante a nossa prioridade era a nossa liberdade, e por que não dizer a nossa vida, pois um confronto com a polícia seria fatal. Depois de 5 horas caminhando mata dentro, já estávamos bem distante da chácara e não ouvimos sons alguns. Mesmo assim, achamos melhor não se aproximar das rodovias ou sítios da região e permanecer dentro da mata. Me arrisco a dizer que esse
foi o início do filme de terror que nós vivemos naquele lugar. Mas, para nosso desespero, tudo foi bem real. Encontramos uma casa velha no meio da mata que lembrava uma cabana feita de madeira. A princípio, acreditamos que o local servia de abrigo para caçadores ou madeireiros clandestinos. Em todo caso, nos aproximamos com bastante cautela, pois não sabíamos se havia alguém lá dentro. Verificamos e concluímos que a casa estava vazia e até mesmo porque a porta estava trancada com um cadeado do lado de fora. Um dos homens que estavam no grupo deu a volta na casa e nos chamou no fundo. Quando chegamos lá, ele já havia entrado pela porta dos fundos, pois ele conseguiu entrar por uma pequena janela e de dentro da casa abriu a porta que não tinha fechadura, apenas uma trava na horizontal, que só permitia a abertura da porta pelo lado de dentro. Ficamos todos os 9 homens do grupo escondidos na casa. Porém, ela estava bem suja, não tinha móveis, apenas um pote de barro com um pouco de água no canto da sala e uma espécie de fogareiro rústico. Realmente, ninguém morava ali. Como estávamos bem cansados, para tentar cochilar um pouco, deitamos no chão enquanto outros ficaram sentados escorados na parede. Depois de alguns minutos, ao longe, ouvimos alguns cães latindo. Na hora levantamos e ficamos em alerta, pois imaginávamos que as guarnições da polícia estavam se aproximando. Mas depois de alguns minutos, tivemos a sensação que os cães estavam lutando entre si ou com algum animal, devido aos ganidos que os mesmos faziam. E por isso, concluímos que não eram cães policiais, e talvez fossem cães de caçadores que seriam os donos da cabana. Não demorou muito, ouvimos barulhos semelhantes à mata sendo quebrado. Era como se um cavalo ou boi estivesse correndo em direção à casa, e de repente tudo ficou em um mais absoluto silêncio. Aquilo não era normal. Eu sentia como se alguma coisa terrível estivesse próxima a acontecer. A essa altura, eu estava em pé do lado da janela que permanecia fechada. Então, por curiosidade e medo, eu olhei por uma pequena abertura na janela. Em meio à escuridão da noite, foi possível ver um par de olhos avermelhados a poucos metros da cabana. Era como se algum animal, ou seja lá o que fosse, tivesse notado nossa presença no local. Sinceramente, eu fiquei apavorado e por isso fiz sinal para que os outros viessem ver o que era aquilo, para eu ter certeza que não era minha mente me pregando peça e me fazendo enxergar o que não existia. Mesmo sem saber o que era ou quem estava do lado de fora, presenciamos os olhos se levantando. Então descobrimos que o animal que antes estava em 4 patas se colocou em pé, como se fosse bípede. Foi nesse momento que um temor gigantesco tomou conta de mim, e arrisco a dizer que em todos os meus amigos que estavam dentro da cabana, pois na hora me lembrei daquele filme Predador e imaginei que fosse um ser de outro planeta. Pouco tempo depois tivemos a certeza que não era nenhum ser da ficção, mas era bem real. Um demônio de pelos negros que se confundia com a vegetação e a escuridão da noite, se tornando quase invisível aos nossos olhos. Rodeou a cabana e se jogou contra a porta dos fundos, fazendo com que a velha cabana quase viesse abaixo. Tão grande foi o impacto. A criatura fez um barulho semelhante a um rosnado e podíamos sentir a respiração pesada daquele ser. Ele era colossal e parecia estar furioso. Então Binho, um dos que estavam com a gente, começou a rezar e pedir a misericórdia de Deus. Na hora, Macarrão pediu que ele parasse com aquela ladainha, pois Deus nenhum nos ajudaria. E ele então engoliu a seco e sussurrou: "Vocês sabem o que é isso aí fora, né? O que está lá fora é um lobisomem. Sei que vocês não acreditam, mas há muitos anos atrás, quando eu era criança, um monstro parecido com esse atacou alguns animais na fazenda que meu pai trabalhava, e na época o estrago foi grande, mas alguns peões conseguiram ferir mortalmente o monstro." Depois que Binho falou isso, o Macarrão ordenou que Pistola, outro membro do grupo, que no momento portava um fuzil, atirasse na criatura.
Pistola esperou a coisa entrar na alça de mira e depois atirou. E pelo jeito ele acertou, pois em seguida o monstro recuou e ouvimos uivos e urros, como se ele estivesse fugindo. Macarrão ordenou que saíssemos dali. Então abrimos a porta dos fundos e entramos na mata novamente. Macarrão pedia que ficássemos juntos, e nós permanecemos próximos um dos outros por cerca de meia hora. Mas de repente, uma sombra negra que estava a nos despertar saltou sobre Tiago, o último da fila, e só ouvimos um grito de dor. Antes que conseguíssemos atirar, o monstro desapareceu com a mesma velocidade que atacou o pobre coitado. Cheguei perto e vi que ele já não tinha mais vida, pois com um único golpe, sua jugular foi dilacerada. A partir daquele momento, o caos se instalou no grupo, pois agora éramos 8 homens desesperados e amedrontados, fugindo de um monstro que nos caçava, e também da polícia, que naquela altura dos acontecimentos já cercava toda a região. Em meio à correria, nos separamos, e em um grupo ficaram Macarrão, Tony, Xavier, Caboclo e Titela. No outro grupo ficou eu, Binho e Pistola. Seguíamos caminhando às cegas, pois não podíamos gritar para nos comunicar, devido ao fato que não sabíamos se a polícia estava por perto e ainda tinha um monstro nos caçando, como se fôssemos suas presas. Ficamos andando aleatoriamente, sem rumo ou direção definida. Então ouvimos tiros em sequência, depois gritos e de repente fez-se novamente o silêncio. No desespero, decidimos subir em uma árvore, pois acreditávamos que no solo seríamos um alvo fácil. Ficamos lá em cima por cerca de 10 minutos e depois ouvimos passos leves e rápidos, e nessa hora a lua já tinha saído de trás das nuvens e a mata estava mais clara. Assim podemos identificar que eram Tony e Caboclo fugindo do monstro. Nós gritamos por eles, que pararam e olharam para cima. Então eles nos disseram que o monstro tinha atacado e matado Macarrão, Xavier e Titela. Eles ficaram a poucos metros da fera e disseram que ela parecia um urso, porém um corpo lembrava um homem de porte atlético e uma ferocidade incontrolável. Estamos passando por um dilema: ficar lá em cima ou descer e tentar fugir. Àquela altura não tinha mais líder, então o seu caboclo, que era o mais antigo do grupo, sugeriu que descêssemos e tentássemos encontrar alguma casa em que os donos tivessem carro para a gente poder se evadir, e mais à frente nos dividiríamos e cada um tomaria o seu rumo. Descemos da árvore e fomos os 5 sobreviventes andando, porém tivemos a sensação que um monstro nos seguia. Porém, ele era como se fosse invisível. Sentimos o cheiro forte e às vezes tinha a impressão de ouvir passos, mas quando olhávamos não víamos nada. Chegamos a uma estrada e ao longe avistamos luzes, e quando nos aproximamos, finalmente conseguimos nos orientar e descobrimos que estávamos próximos de uma fazenda. Na hora, sentimos um alívio e começamos a andar na direção da fazenda, que deveria ficar a cerca de 2 km de onde a gente se encontrava. Mas ouvimos latidos de cães e um uivo tenebroso que gelava a alma. Nessa hora, disparamos pela estrada e bem antes da fazenda avistamos uma pequena casa na beira da estrada. Passamos pela cerca e corremos em direção à casa, e para nossa sorte momentânea ela estava vazia, porém conseguimos arrebentar a porta e ficamos lá dentro. Não demorou muito e o ser apareceu, e ele tinha uma inteligência humana, pois se escondia e víamos apenas os olhos vermelhos. Porém o instinto assassino da fera falou mais alto e ouvimos um estrondo vindo da parte do fundo da casa. Quando olhamos, a fera já tinha entrado. Ela partiu para cima de nós com uma velocidade fora do normal, e mesmo armados não conseguimos acertar tiros nele, e se acertamos não fez nenhum estrago. As mortes foram rápidas. Tive a impressão que cada golpe era fatal. Então vocês devem estar se perguntando como eu consegui escapar com vida. Pois bem, quando a fera golpeou o seu caboclo, ele foi lançado contra mim e eu caí por baixo dele.
A fera em seguida partiu para cima e eu apenas fechei os olhos e fiquei imóvel, quase sem respirar. E ouvi a carne do seu caboclo sendo rasgada e o seu corpo sendo devorado. Depois fez um silêncio, diminuiu a pressão sobre o meu corpo. Eu abri os olhos e pelo canto eu vi a fera andando como se fosse uma pessoa e saiu pela porta andando para a mata, arrastando pelas pernas os corpos de Binho e Pistola. Naquele momento apenas eu e o Tony estávamos vivos, mas Tony estava ferido demais e provavelmente morreria, pois suas vísceras estavam do lado de fora de seu corpo. Ele apenas pediu que eu fugisse dali e, se eu pudesse, ajudasse financeiramente sua esposa. E logo depois ele parou de respirar. Eu me levantei e saí andando pela estrada, e quando me afastei uns 100 metros da casa, eu olhei para trás e vi novamente aquele monstro entrando na casa. Depois ele saiu levando os corpos de Tony e o que sobrou do corpo do seu caboclo. Consegui chegar até a fazenda e pedi ajuda. O proprietário ficou receoso, mas como eu estava armado e ameacei a sua família, ele foi obrigado a me abrigar na sua casa o resto da noite. E pela manhã me levou até uma cidade a cerca de 200 quilômetros de lá e eu tomei meu rumo. Hoje eu mudei de vida, tenho outros documentos, saí do crime e, por incrível que pareça, nunca exerci a minha profissão. Quanto à grana que nós levamos e ficou comigo, eu dividi com a esposa do Tony, assim como ele me pediu. Consegui entrar em contato com o chefe, porém ele não acreditou na minha versão e falou que quando me encontrasse eu teria que explicar pessoalmente. Hoje em dia ele se encontra detido em um presídio no estado de São Paulo, mas pelo que eu conheço, o seu pessoal ainda estão me procurando para se vingar. Quanto aos corpos dos meus amigos, eles não foram encontrados, e quanto à fera, não faço a mínima ideia quem ou o que era. Só sei que um monstro nos atacou, e como eu disse no início do relato, foi um ser do inferno, que para alguns apenas fez justiça, e sinceramente não condeno quem pensa assim, mas espero que nunca encontre essa criatura pela frente. Uma boa noite. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.